Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Que eu fui escolhido para ler a ata, mas eu não tenho outra, ele falou, tem que ser você. Ata da 75ª sessão ordinária, em 23 de setembro de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Marcelo Queiroz e Edson Zanata, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, Tio Carlos, Chiquinho Brazão, Paulo Pinheiro, Leonel Brizola, Jefferson Moura, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jorge Manaia, Jimmy Pereira, Marcelo Queiroz, Jorge Braz, Edson Zanata e João Mendes de Jesus, 12, assume a presidência o senhor vereador Marcelo Queiroz e ocupa o lugar de secretário o senhor João Mendes de Jesus, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 50 minutos. Ele é o primeiro, para ele descendo. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, vereador Edson Zanata, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, vereadora Laura Carneiro, prazer em tê-la aqui no plenário conosco. Quero cumprimentar a todos e dizer que me dá uma alegria muito grande quando eu vejo atitudes inovadoras que estão ligadas à educação. E eu vou passar para os senhores um tema hoje que diz: matemática é ensinada a crianças do Brasil com metodologia de Harvard. Podia ser de Harvard, podia ser de Londres, podia ser de Singapura, de Hong Kong, de onde fosse, mas o fato de ser inovadora, de fazer com que as crianças e os adolescentes possam pensar a matemática de uma forma diferente daquela que nós aprendemos no passado e que até hoje se mantém,
3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5. Não é por aí que a gente tem que ver a matemática, que a gente tem que estudar a matemática. Eu acho que a gente precisa fazer algo diferente e o Círculo da Matemática, que chegou a 66 escolas públicas de 10 cidades, é uma forma de nós inovarmos. E como o objetivo é inovar no ensino, também servirá para desenvolver o raciocínio e a criatividade. Uma nova proposta do ensino da matemática chegou a 7.000 alunos dos primeiros anos do ensino fundamental de 66 escolas públicas em 10 cidades brasileiras. É o Círculo da Matemática, uma pedagogia desenvolvida pelos professores Bob e Helen Kaplan, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e trazida para o Brasil pelo Instituto TIM. Pelo Círculo, as aulas de matemática são oferecidas a turmas de no máximo 10 alunos. Não há carteiras, lição de casa ou provas, somente cadeiras, em que os alunos propositalmente não param sentados. A fórmula é simples. As crianças são instigadas a responder às questões da professora na lousa com giz, sem qualquer tecnologia. Nenhum erro é reprimido, mas nenhuma resposta é oferecida sem ser debatida. A base das aulas é uma reta numérica onde são ensinadas as operações e conceitos matemáticos. Quais são números pares e os ímpares e os primos? Questiona a professora, enquanto os alunos disputam para respondê-la. Disputam para responder a professora, o que é algo importantíssimo e que eu gostaria também de fazer uma referência, que nas escolas onde a educação é levada a sério, a disputa é levada a sério também. A competição, ela é incentivada para que os alunos possam buscar o melhor, e buscar o melhor sempre. Como eu disse, a base das aulas é uma reta numérica, onde são ensinadas as operações e conceitos matemáticos. As aulas do Círculo não substituem as da grade curricular de matemática das escolas, ou seja, são aulas extras e ocorrem uma vez por semana para cada turma. O objetivo é desenvolver o raciocínio das crianças, fazer com que elas pensem, esqueçam as fórmulas e a decoreba e, acima de tudo, aprendam a gostar de matemática. Tem funcionado, senhor presidente. Gosto de matemática porque é divertido. As pessoas que acham chato é porque não conhecem os números, diz Maria Clara Barbosa Rodrigues, de 7 anos, aluna do 2º ano. E isso não foi lá em Singapura, isso não foi lá em Taiwan, isso está ocorrendo aqui no Brasil. Quiçá possa ser copiado após análise das diversas secretarias dos diversos estados. O principal lema que define a metodologia dos professores Kaplan, de Harvard, é: diga-me e esquecerei, pergunte-me e descobrirei. Nas aulas faz parte da metodologia chamar as crianças sempre pelos nomes e incentivá-las a entrar nas discussões. Muito obrigado. Em São Paulo, uma das unidades contempladas é a da Escola Estadual Clorinda Dante, na Zona Oeste de São Paulo, que atende 480 alunos do 1º ao 5º do ensino fundamental. Uma das educadoras é Janaína Rodrigues de Almeida, de 29 anos, aluna de licenciatura de matemática pela Universidade de São Paulo, a USP. Nunca tinha dado aulas e ver a carinha das crianças quando elas descobrem algo é impagável. Nessa idade, você as ajuda a contribuir com algo para o futuro. O Círculo ajuda a pensar e raciocinar, afirma Janaína.
A diretora da escola, Rosana Osso de Miranda, diz que o trabalho do círculo acabou influenciando o desempenho dos alunos nas demais disciplinas e até os professores da unidade. Os alunos estão mais participativos e gerou uma reflexão nos professores de que eles podem fazer diferente. O projeto chegou ao Brasil há 1 ano. A expectativa, de acordo com o coordenador do Círculo da Matemática no Brasil, Flávio Comim, é incorporar os alunos do 5º ano e formar educadores que já atuam como professores na rede pública, para expandir o número de crianças atendidas. As escolas que recebem o círculo são escolhidas a partir de parceria com as secretarias de educação e a preferência é optar por aquelas que possuem os piores desempenhos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Assim como a música é feita para tocar junto, matemática, que é a mais bela das músicas, é feita por seres humanos, para seres humanos, e feita para ser praticada coletivamente, diz o professor de Harvard. Parte do fracasso do ensino da matemática é o excesso de mecanização, o que eu disse no início, senhor presidente. Fazer matemática é fazer continha e muitas vezes é um negócio chato para as crianças. Seguimos uma abordagem que os professores Kaplan desenvolveram durante 20 anos. É um tipo de ensino muito exclusivo. É a pedagogia de Harvard para crianças da periferia do Brasil, diz Comim. Bob e Ellen Kaplan vêm ao Brasil frequentemente para formar professores. Eles dizem que se o professor explicar uma ideia para uma criança em matemática ou qualquer outra disciplina, ela não é estimulada a pensar. Mas se o professor der um problema atraente que precisa dessa ideia para a solução, ela vai descobrir isso para si mesma. E sua autoconfiança irá aumentar. Para os estudiosos da matemática, a classe deve ser como uma conversa animada entre amigos em uma mesa de jantar. É claro que esses tipos de conversa só acontecem em pequenos grupos. Muitos mais professores devem ser treinados para fazer essas perguntas principais e moldar as conversas, e isso é o que fazemos em nossa formação de professores de matemática do círculo. Bob diz que o círculo não possui um método rígido, mas uma abordagem flexível e foi adaptado por pessoas nas quais eles se incluem. Assim como a música é feita para tocar junto, repito, matemática é a mais bela das músicas, é feita por seres humanos, para seres humanos e feita para ser praticada coletivamente. Eu sei, senhor presidente e todos que me assistem nesse momento e me ouvem nesse momento, que isso não é uma tarefa fácil. Eu sei que se nós não mudarmos a política pública em relação aos professores, fazendo um investimento alto para que esses professores sejam bem remunerados, se nós não tivermos laboratórios nas escolas, se nós não tivermos bibliotecas, nós não vamos conseguir levar adiante qualquer projeto, muito menos inovadores, que as turmas têm que ter 10 alunos. Mas há uma esperança. Em Taiwan, por exemplo, quando o ensino fundamental para as crianças entre 4 e 5 anos já é em contato com tecnologia. As crianças têm computadores, mas não têm computadores para ficar parecendo algo que sirva tão somente para dizer que tem um computador. Elas interagem com os outros alunos da turma, interagem com os outros alunos das outras escolas e com outras crianças de outras culturas. Então, nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança de ver um investimento na educação, um investimento maior. O governo investe 7,5
1% do PIB em educação. Isso nos países do Tigre Asiático. Aqui nós estamos investindo 6,1%. Com um agravante, que esses 6,1% é diluído por um número muito maior de pessoas do que os habitantes e as crianças dos países que efetivamente investem em educação. Mas eu não perco a esperança. Eu acho que essa é a base para que nós tenhamos um país melhor. Essa é a base para que, se nós vermos, e eu estou encerrando, senhor presidente, para nós vermos um trabalho como esse que eu tenho nas mãos, tarifa de energia pode ser maior para o consumidor, diz Guido Mantega. O ministro da Fazenda admitiu nesta terça-feira passada que a tarifa de energia elétrica poderá ser afetada pela decisão de governo de repassar 4 bilhões a menos para a conta de desenvolvimento energético. E isso só ocorreu porque não ocorreram medidas proativas para que nós tivéssemos um desfecho como o que nós estamos tendo agora em relação à energia. Com educação, senhor presidente, isso não vai ocorrer, pode ter certeza. Talvez por isso é que não haja um investimento maior. Mas nós que estamos aqui, temos que batalhar por isso. E nós vamos continuar batalhando, e nós temos pessoas sérias aqui, nesta Câmara de Vereadores, que defendem essa mesma postulação e que eu sei que vai poder fazer com que nós tenhamos um resultado amanhã. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Edson Zanata. Senhores vereadores presentes, somente o vereador Eduardo Jorge e o vereador Edson Zanata. Eduardo Moura. Mas funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Vou continuar na tecla, abordando também o tema educação. E eu abordo o tema educação porque no quinta-feira passada, eu participei de uma reunião com as 30 mães de alunos da Escola de Música Vila Lobos, que, de forma muito clara, está num processo de sucateamento, vai ser entregue a uma OS e, a propósito anunciado de esvaziar as instalações ora ocupadas e passar para um outro lugar que ninguém sabe onde, porque existia um diretor, desde quando a escola foi criada, que foi exonerado exatamente por não concordar com a proposta de modificação radical na metodologia atual, inclusive naquela que recepciona os alunos, através de sorteios, através de bolsas de estudo, pessoas que vêm de outras cidades da região metropolitana, crianças que não têm como pagar uma escola privada, então provavelmente ficará sem escola. Então isto daí é um crime que está se cometendo com crianças do estado do Rio de Janeiro, que busca a Escola de Música Vila Lobos, não só para adquirir uma profissão, como para se deleitar com o conhecimento da música. Quer dizer, são pessoas que se matriculam, fazem um curso e se habilitam a dar cursos aos iniciantes, né? E também há uma formação de técnicos, de maneira que sucatear
esta escola para entregar a iniciativa privada, porque a gente sabe como é que é, passa para a OS e daqui a pouco é totalmente privatizado. E aí o que acontece? Já se fala em cobrar uma mensalidade aí para os alunos. A cobrança da mensalidade significa evasão escolar. E aí quem não tem poder aquisitivo para ir para uma outra escola, vai ficar como? Provavelmente ir para as ruas. Eu estou falando isto porque, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro já fechou mais de 150 escolas. O que significa já ter provocado uma evasão escolar de cerca de 500 mil alunos. Então, o caminho é o mesmo. Quer dizer, desses 500 mil alunos, por conta da evasão escolar, aqueles que deve existir alguns com poder aquisitivo que lhes dê a condição de se matricular numa escola particular e continuar os estudos. E aqueles que não têm esta condição, aí vão ficar sem estudo, provavelmente sem estudo e sem emprego. Sem estudo e sem emprego e sem perspectiva. Quer dizer, é isto o que a política pública da educação no estado do Rio de Janeiro está fazendo com os jovens adolescentes. É crime, isso é criminoso. E o pior, nobre vereador Edson Zanata, quem está fazendo isto é quem governa o estado agora e candidato a continuar governando o estado. Candidato a continuar governando o estado, fechando escolas. Sabe qual é a lógica? Para aumentar a nota do IDEB. No lugar de aplicar recursos para melhorar as condições de ensino da escola, porque a escola não está tendo um bom desempenho, fecha-se a escola e vai fechando uma atrás da outra, exatamente para aumentar a nota no IDEB, porque aí só vai ter no estado do Rio de Janeiro escolas com bom desempenho. Isto é de uma perversidade que não tem tamanho. A escola de música Vila Lobos não tem dinheiro para investir na escola e melhorar as condições de ensino daquela escola, para melhorar as condições de vida dos professores daquela escola. Não tem dinheiro. Agora vai entregar para um OS e junto com a entrega 5 milhões para a OS administrar a escola. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é uma falta de humanidade. Isto realmente, olha, ninguém consegue compreender por que isto está acontecendo. E, mais uma vez eu afirmo, está acontecendo por quem atualmente governa o estado do Rio de Janeiro e se propõe a continuar governando. Agora, para a minha perplexidade, e eu estou começando a falar isso nas ruas agora, é a indiferença da sociedade. Isto é o que está me incomodando. É a indiferença da sociedade. Porque todos nós sabemos, principalmente hoje, que predominam as tecnologias virtuais, né? Hoje o conhecimento é quem é responsável pelo empoderamento das pessoas. É o conhecimento. Então, por isso é que se fala tanto na importância da educação. Ora, se fala tanto na importância da educação, então por que você sucatear? Por que você desmantelar? Por que você desconstruir exatamente a política pública da educação? Nós não podemos ficar calados. Esta casa, infelizmente, parece que não está acontecendo nada. Todos quietos, calados.
Inclusive, vem matérias, às vezes, aqui, para serem discutidas e votadas, que vai exatamente nessa direção de proporcionar o sucateamento e a privatização da escola, da política pública de educação, e a maioria dos vereadores que constitui a base de sustentação política do Al-Qaeda, Eduardo Paes, vota favorável a essa matéria. Então, nobre vereador Renato Cinco, eu estou falando da proposta colocada em prática pelo atual governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Pezão, que está aí numa campanha para continuar à frente do governo, que está fechando a escola de música Vila Lobos. Vai entregar para um OS e, junto com a entrega, 5 milhões de reais. E não entende a importância de dar os 5 milhões de reais exatamente para quem até hoje, desde quando começou a escola, está à frente da administração, e os pais de alunos todos satisfeitos. Todos satisfeitos. E agora eles estão indignados, inclusive amanhã tem um ato público marcado para o Largo da Carioca, exatamente para eles fazerem a sua manifestação e mostrar para quem por lá passar a indignação dos pais dos alunos da Escola de Música Vila Lobos. De maneira que hoje, sobre a política pública de educação, era isso que eu tinha que falar, mas tem muito mais coisa, porque não é só isso. Quer dizer, nós temos que denunciar o fechamento de mais de 150 escolas, nós temos que denunciar a invasão de 500 mil jovens dessas escolas, porque a lógica é trabalhar a política pública de educação como se fosse mercadoria. A escola é uma empresa, o aluno é cliente. É isso daí. Mas, de qualquer maneira, eu pretendo ocupar essa tribuna. Eu vou fazer isso todos os dias exatamente para falar sobre este tema. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência do recebimento do seguinte requerimento a ser apreciado. Requerimento do senhor vereador Jorginho da SOS, que requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia semanal em regime de urgência do projeto de lei 499 de 2013, que inclui na lei 5.242 de 2011 o Instituto Vida Real como de utilidade pública. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência. Em discussão única, em votação. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar 53A de 2013, de autoria do Poder Executivo, que incentiva a produção habitacional na área de especial interesse urbanístico da região do Porto do Rio de Janeiro.
A matéria encontra-se em votação. Matéria que exige maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como votam os senhores vereadores? A presidência solicita aos senhores vereadores que encontram-se em seus gabinetes para que venham em plenário, que estamos em processo de votação. Processo de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Ao direito Porto revitalizar. Que vai. Maior satisfação. Claro. Tá tudo bem. Beleza. Como é que tá a cabeça? Tudo bem? Ótimo. Encerrar o processo de votação, hein? Aguardando o voto do vereador Jorginho da SOS, vereador Guaraná. Vereador Jorginho da SOS. Encerrada a votação, esperando o voto do vereador S. Já encerrou? Já encerrou, eu vou tomar os votos quem ainda não votou. Vereador João Cabral, é de sim para não. Então passa a ser 29 votos não. Sim, 2. Vereador S. Ferraz, não. 30. Vereador Marcelo Ará, não. 31. Vereador Carlos Bolsonaro, não. 32. Mais alguém a votar? 32 votos não, 2 votos sim. Vereador Marcelo Puí, não. 33 votos não. O veto está, os vetos parciais são rejeitados. Segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte.
Em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão e votação, Projeto de Lei 902/2014, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização, a área denominada Parque Forquim Mendes e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação, exige quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Poxa, né, com essa camisa. Troquei rapidinho, porque vamos chamar pra cá, vai filmar e porra, não dá. Tem uma reputação a manter com as mulheres. A presidência esclarece aos senhores vereadores que trata-se de projeto de lei, não é veto, hein? A presidência vai encerrar a votação. É melhor encerrar, hein, Antônio Sá? É melhor encerrar, hein, Antônio Sá? Tu tem 6 aí? Ô, Sá, tu vai arrumar 4? Já era. A presidência vai encerrar a votação. Aguardando a correção do voto do vereador Marcelo Ará e do vereador S. Ferraz. Como me ensina? A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votou não 1 senhor vereador, sim 30 senhores vereadores. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 903 de 2014, de autoria do Poder Executivo,
que altera os anexos 1 e 2 da Lei 5323 de outubro de 2011, no que se refere à descrição e delimitação de área de especial interesse social, situada no setor 1 da colônia Juliano Moreira. A matéria encontra-se pendente de parecer. Da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor. Nobre vereador Eduardão. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Administração é favorável. Para a Comissão de Assuntos Urbanos, nobre vereador Eduardão. Parecer favorável, senhor presidente. Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Vereador Eduardão. Não. Retificando. Vereador Doutor Eduardo Moura. Senhor vereador Paulo Messina, meu parecer é favorável. Muito obrigado, doutor. Pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Doutor Eduardo Moura. Hoje está tudo repetido. Doutor Eduardo Moura. Pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Senhor presidente, vereador Paulo Messina, meu parecer é favorável. Muito obrigado. Matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os terminais de votação estão liberados. Como votam os senhores vereadores? A presidência solicita os senhores vereadores que registrem seus votos no painel. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai aguardar mais alguns momentos porque alguns painéis de votação estão com problemas.
presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 28 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 904/2014, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área denominada Vida Nova e dá outras providências. Matéria e contras pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor. Nobre vereador Eduardão. Parecer favorável. Já escutou, né? Por favor. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da comissão favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Eduardão, novamente. Parecer favorável, senhor presidente. A Comissão de Assuntos Urbanos é favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Comissão de Saúde, o nobre vereador doutor Eduardo Moura. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Saúde é favorável. Pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura, doutor Eduardo Moura. Reitero o parecer anterior. O parecer é favorável, senhor presidente. Matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores? Como votam, senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Alguns painéis ainda apresentam um problema.
A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Eu vou consignar o voto de quem não está conseguindo votar por causa do painel. O voto do Sebastião Ferraz é sim em vez de não. Voto do vereador Raymond. Sim. Voto do vereador... Sim. Do Leonel Brizola Neto, sim. Portanto, nós tivemos 22 votos sim, nenhum voto não. A matéria não teve quórum para deliberar, voltará em primeira discussão. Em primeira votação, perdão. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de Lei 900... A matéria que nós acabamos de votar, ela está com prazo... Ela está com prazo vencido, desde o dia 18 de setembro. E como ela está em urgência, a gente não pode passar a matéria seguinte. Eu vou recolocar a matéria em votação. Trata-se ainda, portanto, do PL 904 de 2014, que requer quórum de maioria absoluta. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Ficou melhor, né? Encerrada a votação. Votaram sim 8 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. Quórum mínimo não foi atingido. Não há quórum para deliberar, nem dá prosseguimento ao trabalho. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.